Vamos lá? Eu queria desejar a vocês um bom dia, que esse dia seja abençoado, que vocês possam estar muito felizes e alegres em ouvir a palavra do Senhor, junto comigo, que estou muito feliz em contar uma história para vocês. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês sabiam que você é muito amado? É muito amada? Ah, eu sou muito amada. Jesus me ama muito e Ele ama cada um de nós, do jeitinho que nós somos. A história que eu vou contar hoje para vocês, ela fala de um amor incondicional, o amor que Jesus tem por cada um de nós. E quando nós estamos bem pertinhos do amor de Deus, os nossos ouvidos ficam bem espertos a ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Você vai entender o que eu estou falando. Eu vou pegar aqui para vocês o meu tesouro. Opa, peraí. Ó o meu tesouro aqui, ó. A minha Bíblia. Pega a sua Bíblia aí na sua casa também e vamos ler o que diz lá em Atos 8, de 26 a 40. Nós vamos falar sobre um homem que se chama Filipe. F-I-L-I-P-E, Filipe, e o eunuco etíope. E a história começa assim. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E eu vou mostrar para vocês como é que aconteceu. Filipe estava lá. E apareceu um anjo. Olha lá o anjo. E falou assim para Filipe: vai até a banda do sul de Israel para Gaza, que é um caminho deserto. E Filipe foi. Claro, os ouvidos dele eram espertos e ele era muito obediente. Eis que tinha um homem passando com o carro. Este homem era o eunuco. Crianças, vocês sabiam o que era um eunuco? O eunuco, ele era responsável por cuidar da rainha ou das mulheres que tinham dinheiro, mulheres reais. Neste dia, o eunuco, ele estava em Israel, pois ele foi prestar adoração e ele estava levando os tesouros da rainha. E o eunuco lia um papel. Olha só. Felipe viu que ele estava lendo um papel e lembra dos ouvidos espertos, o Espírito Santo disse a Felipe: vá próximo daquele carro, se ajunte a ele, algo vai acontecer. E ele foi bem pertinho do carro e perguntou assim para o etíope, para o eunuco etíope, que ele morava lá na Etiópia: você entende o que você está lendo? E aí ele falou assim: como é que eu vou entender se eu não tenho ninguém para me explicar? Como que entendemos as coisas se ninguém nos explica? Fica difícil. Então estava escrito assim: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Até a tia, que já tem assim mais idade, não muita, é difícil da gente entender, né, essas palavras. Mas Filipe sabia. E Filipe explicou para o eunuco o que significava aquilo. Sabe, crianças, o que significa aquilo? Significa
que está falando de Jesus. Jesus, por seu amor incondicional por nós, permitiu que fosse levado à cruz para levar todos os nossos pecados embora. E ele foi crucificado. Só que em momento nenhum Jesus falou: não, eu não quero, tá doendo. Ele ficou quietinho, porque ele estava obedecendo ao Pai, que era Deus. Então aqui fala como a ovelha que foi para o matadouro está mudo diante daqueles que faziam maldade a ele. E ele não abriu a sua boca. Jesus foi humilhado. Jesus apanhou, cuspiram em Jesus, falaram coisas ruins para Jesus, mas Jesus obedeceu. E é isso que falava esse versículo que o eunuco lia. E aí ele falou assim, isso que estava escrito que o eunuco estava lendo, quem escreveu, quem falou foi o profeta Isaías. E aí Filipe explicou ao eunuco etíope o que significava aquilo, explicou muito bem explicadinho. E o etíope até perguntou para ele, o eunuco, mas o profeta Isaías falava de quem? Falava dele mesmo? Falava de outra pessoa? Filipe falou que não, que falava de Jesus. E eu creio, crianças, que nesse momento de conversa entre eles, e a Bíblia até nos fala, que Filipe evangelizou ao eunuco. E o eunuco confiou nas palavras de Filipe, acreditou em Filipe, mas acima de tudo, nessas palavras de amor que Filipe explicava para o eunuco, ele sentiu o amor de Deus no coração dele. E vocês acreditam, crianças, que o eunuco pediu para que Filipe batizasse ele? E ele disse, ali mais à frente, tem um rio, tem umas águas ali. O que impede você de me batizar? Olha como foi importante a conversa entre Filipe e o eunuco. E Filipe disse, vou ler para vocês aqui no meu tesouro. É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Crianças, que coisa mais linda, como alguns momentos falando da palavra de Deus, sendo usado por Deus, a gente consegue transformar a vida de uma pessoa. Então Filipe foi lá com o eunuco naquele rio. Na verdade, a Bíblia fala que era um local com água, né? Não fala que era um rio, mas eu acredito que fosse um rio, um lago. E ali ele batizou o eunuco. E o batismo é como? Por imersão. Então ele... Deixa a tia fazer mais ou menos aqui, ó. Ele batizou o eunuco nas águas. Depois disso, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso, ele continuou o caminho dele, creio que os dois, né? Filipe seguiu o caminho dele, o eunuco seguiu o caminho dele. Mas a Bíblia também nos fala lá no versículo 40 que Filipe estava em uma cidade e ele foi passando e ele foi até Cesareia, que eu acredito que ele andou bastante, em todas as cidades ele evangelizou. Agora, crianças, eu vou conversar com vocês, depois dessa história, sobre o que realmente ela significa para nós. Sabe, crianças, Filipe, quando foi conversar com o eunuco e quando batizou o eunuco, explicou do amor de Deus, do plano que tinha, do plano da salvação, que Jesus tinha vindo com seu amor incondicional, ele não olhou nem a cor da pele do eunuco, ele não olhou cabelo, ele não perguntou de onde que o eunuco era, cidade, país, estado. Ele não viu se o eunuco era gordo, era magro, era baixo, era alto, era branco, era negro, se ele era japonês, se o cabelo dele era comprido, se era grande, se era curto, se ele era careca.
ele não estava nem aí. Sabe por quê? Porque ele ouviu e obedeceu ao Espírito Santo e ele fez o que fez por obediência e amor. Ele não estava ligando para nada, ele queria cumprir a missão dele, que era falar sobre o amor. Ele tratou com respeito, ele acolheu, ele não tratou com diferença, com distinção. Não perguntou se era rico, se era pobre. Não viu nada, ele simplesmente foi, porque ele estava falando de pessoa para pessoa. Amor de Deus não olha nada disso. O Espírito Santo, quando ele escolhe a pessoa, Jesus, quando escolhe a pessoa para falar sobre a sua obra, a pessoa ela não é movida, ela não é levada a fazer aquilo senão pelo amor de Deus. Filipe não olhou para nada, crianças. Ele simplesmente obedeceu. E você sabe que com tanta coisa esquisita, errada e feia que tem acontecido no mundo hoje em dia, Deus fica muito triste. Ele se entristece muito com as coisas feias que vêm acontecendo. Pessoas que humilham outras pessoas, que agem de forma desagradável, que falam coisas feias, simplesmente porque o outro é diferente. Graça do Senhor, a gente tem que fazer como Filipe. Falar e tratar o próximo, o outro, independente se é homem, se é mulher, de como ele é, com amor, com respeito, inclusão. Incluir o próximo dentro daquilo que a gente recebeu de graça e que é o que mais modifica a nossa vida, que é o amor de Deus. Às vezes as pessoas vão pegar a Bíblia, minha tá até sujinha aqui, vão pegar a Bíblia e vão ler versículos e vão olhar e vão falar, mas eu não tô entendendo nada do que está escrito. E sabe o que vai fazer a diferença? Nem sempre você terá a oportunidade de explicar o que está na Bíblia. Nem sempre a pessoa vai te perguntar, te pedir explicação, mas a pessoa vai ver através da sua vida como é bom servir a Deus. Sabe, crianças, na outra igreja, eu tinha uma líder do Ministério Infantil que ela dizia assim, que sempre quando a gente vê uma situação e a gente não sabe o que fazer, a gente tem que falar, o que Jesus faria neste momento? Como será que Jesus responderia? Como será que Jesus agiria? Quando alguém faz uma coisa errada para outra pessoa, vou dar alguns exemplos. Se você tem um amigo que é gordo, e aí você vai e chama ele de bola, de baleia, de balofo, será que ele vai gostar? É óbvio que não. Se você tem um amigo magrelo, você chama ele de Olívia Palito, de vara-pau, de esquisito, porque de girafa, ele vai gostar? Não vai. Se sua amiga tem o cabelo enrolado, e aí você fala assim, credo, que cabelo feio. Ai, ele é muito armado. Ai, seu cabelo é muito escuro, seu cabelo é muito claro. Deixa eu ver o que mais. Ou quando tem um cabelo muito liso. Ai, seu cabelo é muito liso, olha que escorrido, nem faz nenhum cachinho. Ou então... muito tempo que não é engraçado e não é piada aquilo que ofende o outro, aquilo que faz o outro se sentir mal, com a intenção de inferiorizar. Tia, o que é inferiorizar? Com a intenção de diminuir o outro. Rir daquilo que o outro não gosta que ri é bullying, é feio. Quando você faz algo de errado para alguém, que humilha, que faz a pessoa se sentir mal, que faz a pessoa chorar, você não está fazendo só para a pessoa, você também está fazendo para Deus. Você faz para Deus e Deus fica tão triste, porque você, aqui na terra, representa a família e a igreja do Senhor.
a pessoa vai entender que Jesus faria isso com ela. E a gente sabe que Jesus abomina, não gosta quando o outro é humilhado. Sabe, crianças, eu creio de verdade que o amor de Deus, ele modifica a gente. Então, se antes a gente fazia, a partir de agora, você não vai mais fazer. Você não precisa ir lá brigar com o outro, não. Deixa o outro fazer a coisa errada dele sozinho. Mas você vai lá e acolhe, ama, abrace, sabe? Dá um ombro amigo para aquele que ficou chateado. É muito legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ai, cadê minhas pecinhas? Aí, Tiago. Aqui, ó. Tem mais? Vou mostrar para vocês minha pecinha aqui. Se vocês veem direitinho, ó. Essa pecinha é laranja, essa é vermelha, essa é amarela, essa é verde, eu tenho mais vermelha aqui. O que elas são? Elas são peças e elas são diferentes. Uma tem 4, a outra tem 2, a outra tem 3. A cor delas são diferentes. Mas, no final das contas, elas são todas iguais. Sabe por quê? Porque só se faz a diferença quando a gente tá junto, quando a gente tá unido, acolhendo e amando o outro. Jesus, Deus falou, ame ao próximo como a ti mesmo. Você gosta de se sentir humilhado? Você gosta de passar fome, de passar frio? Você gosta quando riem de você? Não quando riem para você, quando riem de você. Você gosta quando alguém fala alguma coisa desagradável para uma pessoa que você ama, para o seu irmão, para o seu primo, para a sua melhor amiga, para sua prima, para sua mãe, para o seu pai? Eu tenho certeza que não. Ele fica triste, o coração dele fica cheio de buraquinho, todo quebradinho, quando alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa ruim. Olha, crianças, todos nós temos diferenças. E nós somos como essas pecinhas aqui, tá vendo? Cada uma de uma cor, cada uma num tamanho, mas juntas elas trazem alegria. E o versículo de hoje está lá em Colossenses 3,14, que diz assim: acima de tudo, tenham amor, pois o amor esse jogo de monta-monta. Tudo diferente, tudo igual, tudo se encaixa. Somos lindos e perfeitos como somos. Todos têm diferença. Cor da pele, cabelo, olhos. Alguns usam óculos, igual a tia. Alguns usam aparelho. Alguns são magros, altos. Alguns são baixinhos, mais gordinhos. Alguns têm as 2 mãos, os 20 dedos. Outros não. Alguns conseguem engolir, outros não. Alguns conseguem ir ao banheiro sozinho, outros precisam usar fraldas. Todo mundo tem diferença, mas para cada um Deus fez algo especial. Cabe a você, criança, cristão, que Jesus more no seu coração e que você demonstre para o próximo respeito e amor, porque é assim que Jesus esteja conosco e nos mostrando, nos dando sabedoria, para quando tivermos em alguma situação assim, que não está agradando a Deus, que nós sejamos aquele exemplo do que realmente ser, de amor, respeito, igualdade, acolhimento, inclusivo,
Não deixar ninguém de lado. Amigo tá lá no canto? Vem cá, amigo, vamos fazer alguma coisa. Vamos se divertir junto, vamos orar junto, vamos desenhar, vamos brincar. Mas aquilo que te faz feliz também me faz muito feliz. Amém? Amém! A tia fica por aqui. Semana que vem tem mais. E não me esquece da sua reunião, hein? Lá com a sua professora no Meet. Um beijo, crianças.